Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição com a história de um pequeno herói. Um garoto de 7 anos e ele ajudou a salvar a vida de um bebê de apenas 6 meses de vida e esse bebê havia se engasgado com leite. O menino sabia técnicas de primeiros socorros porque havia participado de um curso de bombeiro mirim. Vamos ver essa reportagem. O engasgamento de bebês durante a amamentação é uma situação assustadora que pode, inclusive, colocar a vida do lactente em risco. Por isso, ensinar as manobras para que o salvamento seja feito é fundamental. E foi isso que no programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o pequeno Theo, de 7 anos, da cidade de Palhoça, aprendeu. O aluno da pré-escola ajudou a fazer a manobra de desengasgamento de um bebê de apenas 3 meses. Em um vídeo gravado, ele conta que auxiliou a mãe do bebê quando perceber o engasgamento, dizendo como ela deveria agir. Em um registro nas redes sociais, a mãe do pequeno João, Gael, de apenas 6 meses, deixou seu agradecimento ao bombeiro mirim. Quero contar para vocês uma experiência que eu vivi. Eu acho que quem eu salvei nunca vai esquecer. Um bebê de 3 meses. Ele foi tomar o leite muito rápido, deu alguma coisa e ele se engasgou. Daí tem uma hora que eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu salvo ou não salvo? Eu tive a autoconfiança de mim mesmo e eu salvei ele. Com a manobra que eu fiz, que a gente aprendeu, o bombeiro mirim, a mãe do bebê me ajudou a virar o bebê de cabeça para baixo. Eu segurei uma, ela segurou outra, dei 5 tapas nas costas dele, virei ele, vi se ele estava bem, se afogou de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Daí na hora que deu os 5 tapas, ele já ficou bem. Daí quem me contou foi a mãe do bebê. Ela é uma costureira e a minha filha mais nova, que é a madrinha do Theo, ela às vezes fica com esse bebê e ela faz umas coisas lá no ateliê. E aí foi aonde ele fez o salvamento do bebê. Até que me contou foi a mãe quando eu passei para pegar o Theo, para buscar o Theo. Durante as férias ela pegou e me contou, o Theo hoje salvou o Gael. Aí eu disse, o que houve? Aí ela disse, o Gael se engasgou e o Theo fez uma manobra. E ele lá na hora também ele já me contou. Além de inspirador, o caso do Theo demonstra a importância de uma pessoa ter conhecimento sobre as técnicas básicas de primeiros socorros, independentemente da idade. O Bombeiro Mirim é um dos programas que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina oferece de forma gratuita para a comunidade. Porém, há muitos outros, inclusive para adultos, idosos e profissionais das escolas e mães nas maternidades, entre outros. O tenente-coronel Henrique Piovesan da Silveira, presidente da Coordenadoria de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, dá algumas dicas de como realizar essa manobra. Que história bacana essa, não é mesmo? Agora então nós vamos falar com a mãe desse pequeno herói, a auxiliar de enfermagem Chayane Custódio, ela que é a mãe do Theo, como a gente acabou de falar. Boa tarde, Chayane. Primeiro, é um grande prazer, seja muito bem-vinda aqui ao nosso jornal. Boa tarde, Werner. Tudo bom? Tudo bem. E olha só, eu imagino que para você é um grande orgulho ver essas reportagens, ver todas essas homenagens ao pequeno Theo. Fala um pouco aí da sua sensação, seu sentimento como mãe. O orgulho tá gigantesco, né? É um prazer saber que a gente está encaminhando ele no caminho certo, né? A vontade de fazer o curso partiu do Theo, o interesse, então a gente apoiou porque é algo que é necessário, que é uma coisa importante, até porque são as crianças que ficam em casa, né? Os avós, os irmãos, então eles precisam saber o que fazer no momento de emergência. Mas o intuito inicial não era
de que acontecesse alguma coisa e ele precisasse pôr em prática o que ele aprendeu. Mas foi importante. Foi importante saber que ele tinha conhecimento e segurança para pôr em prática o que ele aprendeu na sala de aula. Olha, que belo exemplo que você dá para outros pais, inclusive. Então, parabéns aí pela sua atitude. Então, eu queria que, antes da gente falar também com o Theo, que está aí do lado, eu queria que você contasse para a gente, Chayane, como foi aquele dia, né? A gente viu aí a reportagem, mas nada melhor do que saber de vocês mesmo. O que aconteceu exatamente naquele dia? Na verdade, ele estava no ateliê onde a minha irmã, que é madrinha dele, trabalha cuidando desse bebê. Ela cuida desse bebê para auxiliar a dona do ateliê, né? E o menino foi mamar, a criança foi mamar, ele estava com 3 meses. A criança foi mamar. De início, na primeira vez, ele se engasgou um pouquinho, mas a mãe conseguiu reverter a situação. E o Theo estava do lado. O Theo sentou do lado, enquanto ela estava amamentando. Ele engasgou novamente. E aí o Theo disse: tia, eu sei o que fazer. Eu sei como ajudar o Gael. E ela sentiu ele assim totalmente seguro para pôr em prática o que ele tinha aprendido, até porque ele já tinha comentado antes sobre o curso, né? E aí ela auxiliou e ele efetuou todo o procedimento. Ele fez toda a manobra necessária para desengasgo do Gael. Olha que história impressionante, né? Impressionante a maturidade que um garoto de apenas 7 anos mostra num momento tão difícil de tanta tensão como esse. Então agora eu quero conversar aí com o nosso pequeno herói, o Theo. E Theo, prazer falar com você, né? Eu queria que você contasse pra gente, pra todo mundo que está assistindo, o que passou pela sua cabeça naquele momento, o que você sentiu naquela hora? Você não ficou nervoso, não? Não. Na hora, o que passou na minha cabeça, na hora que passou na minha, o que passou na minha cabeça foi, eu fiz o primeiro socorro, mas como eu não queria, porque ele estava sendo vítima, como eu não queria perder ele era meu melhor amigo, meu melhor primo, ele começou a se engasgar, fiz a manobra Hayes, e ele ficou bem. Daí, nisso, todo mundo começou a me elogiar. Olha que bacana, que bacana. E, Theo, o que você lembrou do curso? O que você aprendeu naquele curso de bombeiro mirim que foi importante para você naquela hora? Conta pra gente. Ana, porque foi domingo. O que você aprendeu? É porque foi domingo. Sábado Do episódio anterior, a gente... Sim. A gente fez a formatura. E foi uma das melhores. Olha que legal. Eu aprendi a fazer o rei, aprendi a fazer uma manobra. Daí a gente aprendeu sobre primeiros socorros. E ajudou bastante, né? E, Theo, agora eu pergunto para você, então, você já sabe o que você quer ser quando você crescer? Talvez vai ser bombeiro ou médico? O que você pensa em ser? Qual que é o seu sonho quando você crescer? Ser jogador de futebol. Jogador de futebol. Tá certo, então. A gente torce aí para que seus sonhos sejam realizados. E agora me despeço de você, Chayane. Quero que você deixe uma mensagem aí para outras mães e outros pais também sobre essa importância de preparar as crianças para tudo. Como você falou, muitos pais hoje têm que sair para trabalhar e a criança fica com algum responsável. Claro que uma criança não pode ficar sozinha em casa, mas quanto mais informações ela tiver, melhor vai ser, né, Chayane? O único conselho que eu posso dar como mãe invistam no conhecimento, na educação dos seus filhos. Primeiros socorros, educação financeira, educação social, porque em algum momento vai ser necessário, né? Então, se tem a oportunidade principalmente de participar desses projetos, coloquem seus filhos, que vai ser muito útil. Pode não ser útil naquele momento, mas eles vão aprender, eles vão chegar em casa, eles vão ensinar. Então, a gente também aprende junto com eles automaticamente. E vai ser sempre... E é para a vida toda.
O conhecimento a gente não tira de ninguém. É para a vida inteira e é necessário. Tá certo. Importante lembrar também que a Chaiane Custódio, ela é auxiliar de enfermagem, ou seja, salvar vidas é um dom de família aí que vem de mãe para filho, como a gente pode ver. E mais uma vez eu agradeço a sua participação. Nós acabamos de conversar com a Chaiane Custódio, ela que é a mãe do Theo, o pequeno herói aí que ajudou a salvar a vida de um bebê de 6 meses. Muito obrigado pela sua participação e parabéns de novo. Obrigada. Vamos continuar falando desse assunto, porque o nosso repórter, o Fernando Jesus, ele está lá na sede do Corpo de Bombeiros de São Paulo e vai trazer para a gente também informações mais técnicas aí sobre esse assunto, sobre a importância, como a gente acabou de falar, de aprender técnicas de primeiros socorros, mesmo que sejam técnicas básicas. Vamos ver aqui na tela. Oi, Fernando, boa tarde, seja bem-vindo aí. O que você traz para a gente de informações agora da parte técnica desse assunto? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Como nós vimos aí, as técnicas de primeiros socorros, por mais que elas sejam básicas, elas podem salvar vidas. E eu estou aqui no Corpo de Bombeiros na Sé, na região central da cidade de São Paulo, e eu estou com a Tenente Olívia. E nós vamos conversar um pouquinho com ela. Tenente, eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores, é mais comum do que se imagina um bebê se engasgar com leite? É bem comum. Na verdade, o engasgo, ele é o quê? É uma obstrução parcial ou total das vias aéreas. Em crianças abaixo de 1 ano, geralmente bebezinhos de colo, quase na sua totalidade, o engasgo é com o próprio líquido da criança, né? Às vezes a saliva ou mesmo o leite materno. É muito comum. Tá certo. Eu vou pedir então para a senhora mostrar na prática como que é os primeiros socorros. Perfeito. Primeira coisa, como que eu vou saber se o meu bebê ele engasgou? Os primeiros sinais é ausência de choro, então ele não vai chorar e ele vai ficar arroxeado muito rapidinho. Os bebês, rapidamente, eles já vão apresentar esse arroxeamento. Então, primeiro de tudo, eu vou posicionar a criança no meu antebraço, de forma que a minha mão, ela forme um V nas vias aéreas, ou seja, nariz e boca, para permitir que essa via aérea ela fique aberta e expulse aquele líquido que esteja obstruído. Então, eu vou prender o bracinho dela aqui embaixo do meu braço para ela ficar bem firme, né? Os bebês novinhos, eles são bem molinhos. Um detalhe muito importante é posicionar o tórax do bebê, né? Que a gente fala aqui, os ombros, as escápulas, abaixo da linha do bumbum, para a própria gravidade auxiliar a gente na desobstrução. Então, os meus dedos em vez mantendo as vias aéreas, o bebê posicionado, preso no meu braço, tórax abaixo do bumbum e, primeira coisa, eu vou efetuar as palmadas entre as escápulas, que a gente fala entre os ombros. Então, estou aqui. Nessas primeiras 5 palmadas, geralmente, quando é um líquido superficial, o bebê já vai desengasgar. Não desengasgou, eu vou continuar nas palmadinhas. Se o bebê ficar inconsciente, ou seja, se ele desmaiar, se ele desfalecer no meu braço, eu vou acrescentar mais uma manobra. Então, não desengasgou, o bebê ficou inconsciente. Vou virar ele aqui, vou posicionar ele no meu segundo antebraço, né? Segurar bem a cabecinha dele aqui e fazer 5 compressões torácicas na altura do mamilo. Isso vai permitir com que o sangue continue circulando e irrigando os tecidos do bebê. 5 compressões, voltei aqui, 5 palmadinhas. Não voltou, não deixou de ficar desmaiado, não voltou à consciência, volto aqui, mais 5 compressões. Eu vou fazendo essa manobra até ele retornar. Como que eu sei? A hora que ele chorar. Se o bebê começar a chorar, incentive o choro. Acalme ele, abrace, mas deixe ele chorar, porque o choro é o sinal que a via aérea foi desobstruída e que ela não está sendo mais obstruída. E lógico, a partir do momento que eu detectei os primeiros sinais, eu aciono o socorro médico via 193. Enquanto a viatura chega, eu posso estar prestando esses primeiros socorros. Tá certo, então, muito importante, muito importante saber todas essas técnicas que podem salvar vidas. É com você, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações e parabéns aí pelo trabalho do Corpo de Bombeiros. Bom, e agora é hora da gente mostrar os vídeos que estão viralizando na internet. Vamos ver as imagens, né, que são destaque nesta quinta-feira nas redes sociais. Olha só essa história. Por falar em salvamento, inclusive, o cantor Bon Jovi, ele ajudou a salvar a vida de uma mulher. Ela estava prestes a se jogar de uma ponte quando ele chegou lá e convenceu a mudar de ideia. Vamos ver essa história incrível.
Após o encerramento das gravações do clipe em uma ponte, o cantor de rock Jon Bon Jovi avistou uma mulher em situação de risco, do lado de fora da grade de proteção da ponte. O vídeo foi registrado por câmeras de vigilância e divulgado nas redes sociais do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, nos Estados Unidos. Acompanhado de sua equipe, Bon Jovi se aproxima da mulher, cuja identidade não foi revelada, e inicia uma conversa para acalmá-la. Junto a uma pedestre, conseguem convencer a mulher a sair da beirada da ponte. O cantor, então, a abraçou, oferecendo conforto. Em seguida, o Corpo de Bombeiros de Nashville e a polícia chegaram ao local, onde Jon Bon Jovi foi reconhecido por sua ação heróica. Vamos ver um vídeo curioso agora, um vídeo de uma festa infantil. Um super-herói foi convidado ali para animar essa festinha, mas acabou virando uma espécie de segurança do aniversariante. Confira comigo. Festas infantis são eventos onde tudo pode acontecer. O aniversariante é muito fã do herói Hulk e está mais do que feliz com a presença dele em seu aniversário. E o Hulk quer garantir que esse momento seja somente do aniversariante e se recusa a dar atenção a qualquer outra criança. Ele empurra uma menina que estava tirando foto na frente do menino. O Hulk brinca e dança com o aniversariante. Em outro momento, outras crianças aparecem e tentam chamar a atenção do Hulk, mas ele só tem olhos para o aniversariante e logo empurra a outra criança. Essas coisas só acontecem em festa infantil. O Hulk tem que controlar esses ciúmes e não empurrar as outras crianças, né? E olha só, vamos ver agora um acidente impressionante. Olha só, uma moto, ela passa em alta velocidade e atinge a lateral de um carro. O impacto foi tão forte que o carro capotou por alguns metros. Olha só esse vídeo. As cenas desse acidente são impressionantes. Uma moto atinge a lateral de um carro em alta velocidade. O impacto foi tão forte que o carro capotou com muita violência. O acidente aconteceu em um cruzamento em Araucária, município do Paraná. O casal que estava na moto, devido à força do impacto, não resistiu aos ferimentos e morreram na hora. O choque atingiu o lado do passageiro do veículo, mas mesmo assim, o motorista do carro foi resgatado em estado grave e conduzido ao hospital. Os nomes das vítimas não foram divulgados. E por falar em acidente impressionante, o motorista em alta velocidade bateu em 2 carros dentro de um túnel no Rio de Janeiro e depois fugiu a pé. Mas é o repórter Anderson Nascimento que vai contar os detalhes dessa história. O Anderson vai aparecer aqui na tela. Boa tarde, Anderson. Conta pra gente aí mais uma notícia triste, infelizmente. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para todos que acompanham Redação Hit. Exatamente, Kleber. O acidente que aconteceu foi fatal também. Um jovem chamado Leonardo Pestana Salles, de 29 anos, ele estava dirigindo um Audi em alta velocidade num túnel em Niterói, na região metropolitana do Rio. E foi nesse momento em que ele tocou num Honda Fit e bateu também num Gol. Dentro desse automóvel, desse Gol, tinha o senhor Sidney Correia da Silva, de 59 anos. Ele foi afetado, atingido e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Agora, depois disso, as câmeras de segurança do local registraram o que aconteceu. Olha, a fuga do motorista após o acidente foi o que chamou a atenção, porque Leonardo, o que estava dirigindo o Audi, abandonou o veículo, segurando apenas um cachorro e a companhia de uma mulher. Acabou sendo, 1 quilômetro depois dele andando, ele acabou sendo abordado por policiais militares. Segundo o depoimento desses policiais, o motorista não obedeceu a ordem de parada e continuou caminhando, dando a sensação de que estava desorientado. A mulher que acompanhava o Leonardo disse que eles haviam se envolvido em um acidente. Ainda segundo os agentes, Leonardo aparentava estar muito estranho, com voz embriagada e ainda também desorientado. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro. A delegada Yasmine Verghetti, ela pontuou que ele não
concedeu nenhuma evidência biológica, né, no teste do bafômetro, e enquanto estava na delegacia, ele ficou em total silêncio. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia. Por quê? Leonardo, ele foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Kleber, infelizmente, essa tem sido uma prática em muitos acidentes, em que a pessoa não presta socorro para aqueles atingidos e fogem. Nesse caso, é passivo de multa e, além de perda de pontos na carteira, suspensão da habilitação e, como é o caso, uma prisão. Infelizmente, né? Leonardo, ele está agora preso, contudo, a família do seu Sidney, de 59 anos, que saiu perdendo e muito nessa fatalidade. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Anderson. Vamos mudar de assunto agora para falar de clima. Olha só, uma frente fria que chegou no sul do país deve causar queda nas temperaturas. A previsão é que o tempo mude em São Paulo no domingo. Uma nova frente fria que atinge a região sul trouxe chuva e ameniza as temperaturas no Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. A mudança de tempo deve acabar com a onda de calor no sul e parte do sudeste. Os estados que mais devem sentir a queda nas temperaturas são Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. No centro-oeste, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul de Goiás, os termômetros devem registrar a redução nas máximas no final de semana. Já no sudeste, o sistema deve amenizar o calor extremo, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Mas a chegada desse sistema no país não deve ser forte o suficiente para quebrar totalmente o bloqueio atmosférico responsável pelas altas temperaturas e que impedem a formação de grandes nuvens de chuva em todas as regiões. O centro-oeste, oeste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, oeste de Minas Gerais, oeste dos estados do Nordeste, sul do Pará, sul do Amazonas e Rondônia devem ter níveis de umidade entre 30% e 20%. E apesar do alívio nas temperaturas, o refresco deve ser momentâneo. Os meteorologistas preveem que a trégua no calor deve durar no máximo 3 dias. E depois volta a esquentar em quase todo o país. E o tempo seco vem causando muitos prejuízos para a agricultura. Quem vai trazer mais informações é o repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Os impactos na produção de soja são sentidos na economia do país, já que é a nossa principal cultura de verão e somos o maior produtor desse grão no mundo. Nas regiões que concentram a maior parte da produção do país, os agricultores já se preparam, porque a janela de plantio começa na semana que vem. Aqui onde estamos, por exemplo, no sul de Mato Grosso do Sul, já é possível a partir do dia 16, se as condições climáticas estiverem favoráveis. A nossa região, a média é de 90 milímetros por mês em setembro. Mas esse total se concentra mais na segunda quinzena. Atualmente, nós estamos com uma condição de umidade do solo muito desfavorável, em torno de 20% do ideal. Então, é uma condição que não recomendada para o plantio da soja. Ainda é preciso olhar com atenção para a ocorrência de laninha, que traz chuvas e queda na temperatura. A OMM, Organização Meteorológica Mundial, reduziu a probabilidade de ocorrência do fenômeno. Em junho, o órgão tinha anunciado que a chance era de 70% entre agosto e novembro. Agora, a probabilidade caiu para 55% de chance de acontecer até novembro e ampliada para 60% a possibilidade de que o fenômeno ocorra entre outubro deste ano e fevereiro de 2025. É exatamente o período em que a soja está em desenvolvimento nas lavouras. O laninha aqui para o sul de Mato Grosso do Sul está relacionado com a redução do volume de chuvas, né? Então, essa previsão para 2025 da ocorrência de laninha pode ter alguma influência, mas, no entanto,
devemos nos lembrar o seguinte, que tão importante quanto a quantidade da chuva é a distribuição. Às vezes chuvas menores, mas mais frequentes, são muito mais favoráveis ao plantio da soja. A agência OMM, que é ligada à ONU, a Organização das Nações Unidas, ainda alertou que o aquecimento do planeta em longo prazo permanece. Aqui no Brasil, estamos sentindo tanto na pele quanto no ar, vivendo a maior seca da história recente, agravada, claro, pela ocorrência de incêndios florestais que estão levando fumaça para mais da metade dos estados brasileiros. É com você, Kleber. Muito obrigado, Pael. E olha só, o preço do café aumentou 35% nos últimos 4 meses e deve continuar subindo. Em 4 meses, o preço do café subiu 35%. Em agosto, o quilo pago pelo consumidor alcançou um preço médio de R$ 39,00 e em abril custava cerca de R$ 29,00. A Associação Brasileira da Indústria de Café prevê que o valor do café vai subir de 10% a 15% até os próximos 2 meses. Esse aumento ainda não foi repassado ao consumidor, porque os supermercadistas procuram negociar com as marcas. Mas a pressão sobre os preços deve continuar em 2025, segundo projeções da associação que representa os industriais. A alta se explica sobretudo por questões climáticas. Cafeicultores de várias regiões produtoras do Brasil demonstram preocupação com uma estiagem prolongada e o calor excessivo. Tudo isso vem depois de uma sequência de safras com adversidades. No ano passado, houve excesso de chuvas em algumas áreas e a falta em outras. E esse mesmo cenário se repetiu neste ano. E com as queimadas afetando algumas plantações, especialmente em São Paulo, acabam influenciando nos preços devido à insegurança que acomete o mercado. A estimativa é que essas preocupações e tensões só diminuam se tiver chuva na segunda quinzena de setembro. Um período de chuvas regulares deve possibilitar uma grande safra, suficiente para abastecer o consumo interno e para atender às demandas de exportação. Caso a chuva não venha, ou seja, haja um misto de altas temperaturas e estiagem prolongada, devemos observar um período mais prolongado de altas nos preços. Vamos falar de esportes agora. Agora há pouco, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi apresentado à imprensa. E ele diz que está feliz pela oportunidade de jogar no futebol brasileiro. Por volta do meio-dia, o holandês chegou na sala de imprensa ao lado do presidente do clube Augusto Melo e do diretor de futebol Fabinho Soldado. A torcida corintiana estava na expectativa de qual seria o número que a nova contratação usaria. No início, o mistério já foi desvendado. O jogador escolheu o número 94, em referência ao ano que ele nasceu, 1994. E respondeu à principal dúvida: por que um jogador desse calibre veio se aventurar no futebol brasileiro? Para mim, é muito simples. Eu cresci na Holanda, de raízes africanas, eu conheço a concorrência na Europa, joguei em muitas equipes, em muitos times e competi. E quando eu envelheci um pouco, agora eu estou com 30 anos, eu falei para mim mesmo, o que eu posso fazer para me deixar mais feliz? Então eu sou uma pessoa que fico muito próximo dos meus pensamentos e meus sentimentos. O Brasil não é um ambiente novo para Memphis. O jogador é amigo pessoal do principal jogador da geração, Neymar Júnior, que hoje atua na Arábia. E nas redes sociais, o craque brasileiro deu as boas-vindas ao novo jogador do Timão, dizendo: "Bem-vindo ao Brasil, amigo. Aproveite meu país." Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.